Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao que eu tinha me comprometido a fazer, eu vou gravar hoje um vídeo para poder mostrar um pouquinho mais sobre as questões relacionadas a marketing digital. Como eu havia dito antes, o público-alvo desse conteúdo são pessoas que nunca trabalharam com marketing digital e que não têm absolutamente nenhum conhecimento, que estão partindo do zero. Só para recapitular, esses vídeos eles têm uma ordem sequencial e a ideia é te ajudar a sair do zero absoluto e chegar até um nível intermediário, especialmente em publicidade no Facebook. Então, para fazer isso, eu vou, durante os próximos 2 vídeos, esse mais 2, eu vou tratar de questões mais conceituais. Por quê? Porque as pessoas, né, que vão aprender isso pela primeira vez, elas precisam de alguma base, elas precisam ter um conjunto de conhecimento que vai sustentar depois outras discussões mais na frente. Então, hoje nós vamos falar ainda de bases, de conceitos iniciais, e lá para o terceiro vídeo a gente vai entrar na parte da tecnologia mesmo, utilização de site, essas coisas. Então, deixa eu trocar de tela. Espera aí. Pronto. Então tá, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, eu agora estou falando em termos de crença pessoal, eu acredito que algumas coisas a gente deve respeitar na internet e no marketing digital, para não incorrer em determinados erros que a gente vê as pessoas incorrendo. Quais são as coisas que a gente deve respeitar? Eu coloquei aqui, eu chamei de regra de ouro. Primeiro, a sua capacidade de influência ela está relacionada à capacidade de reter as pessoas. Então, se você gera um conteúdo que ele não consegue reter as pessoas até o final, a sua capacidade de influência vai lá embaixo. E no marketing digital é fundamental você ter capacidade de influência, ou seja, você tem que produzir um conteúdo que retenha as pessoas, que torne elas fãs, que faça elas se inscrever e por aí vai. A interação no marketing digital deve ser consentida. Isso é uma coisa que a gente vê muito comum, assim, por exemplo, lá no Facebook, as pessoas fazem postagem de produtos, serviços e marcam você. Isso é uma coisa extremamente deselegante, não se devia fazer isso, sabe? Porque é uma forma invasiva de você tentar anunciar ou mostrar alguma coisa para alguém. E o marketing digital você nunca deve usar métodos invasivos, você sempre tem que usar permissão. Então, por exemplo, se eu quiser te mandar uma mensagem, vamos supor, eu montei uma lista de distribuição no WhatsApp, te coloquei, e eu quero te mandar uma mensagem. O que eu devo fazer? Na primeira mensagem, eu já mando a mensagem falando o que eu queria mandar, qual que é o conteúdo, quantas vezes por semana eu vou mandar, e te dando a opção de, caso você não queira receber esses conteúdos, você responder como remover. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu não estou sendo invasivo, eu estou tentando ser assim, sutil, gentil com as pessoas. Isso é fundamental. Então, assim, não use estratégias invasivas em marketing digital, porque senão você vai sofrer bloqueio. A pessoa te bloqueia e a rede social, se você insistir nisso, vai te bloquear também. Não seja esperto na internet, né? Principalmente quando a gente pega o pessoal que é mais da área de vendas, tem muito essa cultura da esperteza e da malandragem. O que acontece na internet é o seguinte, você está falando para um público de pessoas que você nem conhece quais são. Você tem gente ali muito mais inteligente do que você, muito mais conhecedora daquele assunto do que você, e essa pessoa está te escutando. Então, se você tenta usar de artifícios argilosos, de esperteza, de malandragem, rapidamente algumas pessoas vão vir, vão comentar isso nas suas postagens, e aí isso pode começar a manchar o seu nome. Então, a minha sugestão na internet, especialmente em marketing digital, é papo reto. Fala o que discute o que é lógico que você vai usar técnica para poder envolver as pessoas, mas papo reto. Se você dá conta, fala que dá conta, se você não dá conta, você fala que você tem um parceiro para fazer. Se o seu produto funciona naquela condição, você fala, você não precisa falar do defeito dele, mas você também não vai falar que ele não tem aquele problema, porque se ele tem, você vai ter problema depois. E pronto, jogo franco, na medida do possível também, porque é lógico que você não vai denegrir o seu produto ou o seu serviço para as pessoas, né, caso ele tenha defeito.
Outra coisa que as pessoas erram muito, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é você se deixar guiar pelas estatísticas. Porque o que acontece? Quando você começa a anunciar e começa a postar, você começa a ter resultado o tempo todo, resultado estatístico, métrica, o tempo todo. Então você sabe quantas pessoas te curtiram, você sabe quantas pessoas estão gostando do seu conteúdo, você sabe tudo isso. E aí você começa a perceber, por exemplo, que alguns tipos de postagem eles geram muito mais engajamento, eles geram muito mais interesse nas pessoas. Por exemplo, vamos supor, você é uma professora explicando um negócio. Aí um dia você vai para o vídeo com um decotão, assim, um super decote. A interação vai ser muito maior, as pessoas vão comentar muito mais, as pessoas talvez compartilhem mais. Mas cuidado, a estatística, essa estatística pura assim, ó, ela pode ser enganadora. Você pode estar privilegiando certos tipos de comportamento que no médio e longo prazo eles vão te prejudicar ou vão prejudicar a sua imagem. Então, faça o seu trabalho. Se você fizer um trabalho bem feito, os resultados e as estatísticas vão ser favoráveis e pronto. Não fica fazendo, por exemplo, clickbait igual o pessoal faz. Sabe, o clickbait é fazer aquele anúncio chamativo, mas muitas vezes enganoso. Que você fala, aprenda a ganhar dinheiro em não sei quantos dias, essas coisas assim. Isso coloca, o seu prazo de vida útil vai ficar pequeno dentro da web. Nem sempre a audiência tem razão. É isso, tenha identidade, tenha personalidade ao conversar com as pessoas. Isso é fundamental, porque se você começar a querer agradar todo mundo que te ouve e todo mundo que vem, comenta, que reclama, que fala disso, fala aquilo, você vai ficar um esquizofrênico. As pessoas depois de um tempo vão olhar para você e vão falar assim, pô, esse cara não tem personalidade, ele não tem estilo. Então, só para dar um exemplo, o Cauê Moura, por exemplo, né? Apesar de que muita gente não gosta dele, etc e tal, mas ele tem o estilo dele. Ele é um youtuber super famoso, tem 1,5 milhão de seguidores, etc e tal. Tem o estilo dele, tem a maneira de comunicar dele, passa o recado, quem é público dele tá ali, fiel, quem não é, desinscreve, sai do canal, reclama, xinga ele um pouco e tal, e pronto. O Ladeirinha também. O Ladeirinha é um cara do marketing digital, muito bom, muito interessante. O Ladeirinha tem um estilo todo típico, próprio dele, e ele respeita esse estilo, ele é fiel a esse estilo. E é esse estilo que vem fazendo com que ele tenha sucesso. Então, respeite o seu estilo. Não fica igual um esquizofrênico tentando agradar a todo mundo, não, porque não vai funcionar, não vai ser bom o resultado. Outra coisa, defina a persona que você quer alcançar. Isso é fundamental. O que é a persona? A persona é o público-alvo. Antes de você começar qualquer comunicação em marketing digital, a pergunta é, com quem você quer conversar? Qual a característica dessa pessoa que você quer conversar? Isso é ponto de partida. Se você não tiver clareza disso, o que vai acontecer? Você vai começar a produzir conteúdo, aí hoje você produz um conteúdo para o nível avançado. Aí amanhã você produz para o nível intermediário, aí depois da manhã para o nível básico. E você não fideliza nenhum grupo, porque as pessoas, uma hora o cara do avançado vem e te vê, mas depois você entra com assuntos básicos. Então, por exemplo, isso que eu falei no começo do vídeo. Para quem que eu estou escrevendo ou fazendo esse conteúdo? Para mim está claro, está bem definido. Então, é para essas pessoas que eu vou fazer, ponto. O cara do avançado não vai ter interesse, por enquanto. Só quando eu chegar lá na frente. Por enquanto não vai ter interesse, mas eu vou ser fiel à minha persona, que é a pessoa que eu defini para conversar com ela, para interagir com ela. Gaste 70% do seu tempo amolando machado. É fazer planejamento antes de começar um projeto. Então, a persona, ela é mais um pouco do que aliás, a persona é a definição do público-alvo. Então, antes de você definir a persona, algumas perguntas que você deve responder. Qual que é a idade média de quem está te ouvindo, do seu público, da sua audiência? É homem ou é mulher, ou ambos os sexos? Estado civil, tem filhos, não tem filhos? Qual que é o nível de escolaridade dessa pessoa? Quanto que ela ganha? Onde que ela mora? Como que ela se comporta? Quais são os valores que motivam o comportamento dessa pessoa? Então, esse desenho, esse shape da personalidade, ele é fundamental. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo. Isso aqui é uma persona, obviamente que não existe.
Felipe, 35 anos, masculino, formado em administração, tem uma empresa de moda masculina com 10 funcionários. Por que ele compra o meu produto? Porque ele quer usar a internet para vender, acredita que assim ele tem a possibilidade de alcançar mais pessoas, que sua loja física tem capacidade de um investimento menor. Por que ele compraria de mim e não do concorrente? Aí vem também aqui uma explicação para isso. E quem ele segue em redes sociais? Aí vem também uma explicação mostrando outras empresas. Ou seja, com isso então, eu desenhei quem que é o meu público-alvo. Eu vou produzir conteúdo daqui para frente para o Felipe, pensando nele, tá? Isso é fundamental para o sucesso em um projeto de marketing digital. Foco, tenha foco, né? Foco é tudo, não se preocupe com o público, eu já falei sobre isso. Para definir a sua... Outra coisa fundamental. Defina a pauta de conteúdo com muito cuidado e com muita antecedência. Então, só para vocês terem uma ideia, para eu gravar um vídeo desse de 10 minutos, eu gasto mais ou menos umas 5, 6 horas fazendo pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, organizando a informação, montando a apresentação e preparando o conteúdo. Então, a gente quando vê um conteúdo na internet pronto, assim, a gente fala assim, isso aí o cara fez 10 minutos que ele fez esse vídeo, foi rapidinho. Não, se o conteúdo estiver bem feito, não foi rapidinho. Teve um grande processo de preparação que antecedeu. E isso entra aí dentro a pauta, né? Quer dizer, o que eu vou falar? Qual o conteúdo que eu vou... Como que eu estou controlando a minha pauta? Com o PowerPoint. Na hora que eu monto o PowerPoint, eu estou definindo qual é a minha pauta e eu estou definindo quais os tópicos que eu quero abordar. Então, isso é muito importante. Não vai para fazer vídeo sem ter uma pauta minimamente organizada. E a pauta pode ser inclusive o texto, o que você quer falar. Pode ser em tópico, como está aqui no PowerPoint, mas pode ser o texto mesmo. Você pode escrever o que você quer falar para você poder orientar as suas ideias ao longo do vídeo. Ok. Isso aqui é uma matriz que eu fiz para falar um pouquinho do que eu entendo que é sucesso na internet, né? O que pode trazer sucesso para a sua estratégia na internet. Então, a primeira coisa, isso aqui eu chamei de quadrante de sucesso. Então, aqui no centro eu tenho sucesso. O seu conteúdo, ele precisa tracionar alguns desses 4 fatores. Se ele não tracionar nenhum desses 4 fatores, ele não tem capacidade de expansão adequada. Então, primeiro, o seu conteúdo ele deve curar, na medida do possível, não estou falando que é obrigatoriamente isso, ele deve curar, na medida do possível, uma dor existencial. Um problema que a pessoa tem real, um problema que a incomoda, que de alguma forma perturba ela, tira o sono dela. Então, então se cura uma dor existencial, a chance de você propagar esse conteúdo é muito maior. O seu conteúdo, ele pode até não curar uma dor existencial, mas aí ele precisaria ser exclusivo ou estar bem posicionado. Então é um conteúdo que só você sabe fazer. É um conteúdo que ele tem certas características que fazem ele ser, de certa forma, único, né? Ele tem um certo grau de exclusividade. Hoje em dia, é muito complicado você se posicionar nesse quadrante aqui. Nesse aqui é mais fácil. Mas, por exemplo, se eu estou fraco nesse, eu tenho que ficar forte nesse ou nesse. Tá? Um ponto fraco em um quadrante tem que ser compensado por ponto forte em outros quadrantes. Segundo, o conteúdo que você está gerando, ele possui alcance, ou seja, ele está chegando nas pessoas, você está conseguindo fazê-lo entregar, tem um público muito grande, muito extenso que se interessa pelo seu tema, porque um conteúdo sem alcance, ele pode ser o melhor do mundo, ele pode ser original, ele pode curar uma dor existencial, mas ele não vai propagar. Então, e o que é o alcance? Alcance é o que nós vamos estudar aqui, que nós vamos discutir aqui, são as estratégias de marketing digital para fazer com que as pessoas consigam fazer o seu conteúdo chegar até as pessoas. Quando eu falo assim, eu vou ajudar vocês na parte de tráfego pago. O tráfego pago é isso, é fazer o seu conteúdo, já considerando que ele é bom, etc. e tal, chegar até as pessoas. E terceiro, a oferta que você está fazendo para aquele público-alvo, ela é acessível financeiramente?
aquele público-alvo consegue comprar o que você está oferecendo. Então, para a gente ter um conteúdo de sucesso, eu já falei, não obrigatoriamente a gente tem que ter os 4 itens preenchidos, mas um item tem que compensar o outro. Por exemplo, vamos supor que o que eu estou vendendo, ele é pouco acessível, mas ele é muito exclusivo e ele cura uma dor existencial e tem alcance. Morreu, beleza, não tem problema. Vamos supor que ele é muito acessível, tem muito alcance e está muito bem posicionado, mas não cura uma dor existencial. Beleza, não tem problema nenhum. E assim vai. Então, é uma matriz para quando um item ficar fraco, você avaliar os outros para ver se está funcionando bem ou não. Deixa eu ver. Então, hoje eu vou interromper, eu vou parando por aqui, porque esse vídeo eu me comprometi a fazer vídeos de até 10 minutos. Esse vídeo já deve estar até com mais. E vou gravar depois um outro material falando de funil de vendas, a importância do funil de vendas, por que você deve se preocupar com funil de vendas. Então, eu vou gravar toda semana 2 conteúdos. Cola no canal, me acompanha se você gostou. Se você quiser ver isso com um pouco mais de paciência e tal, se inscreve lá no YouTube, porque lá é mais fácil de você assistir e tal. E vai me dando feedback. Qualquer tópico que vocês queiram ver, escreve aqui embaixo, comenta se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém da sua lista de contato, dos seus amigos. Compartilha ele com essas pessoas e vamos lá, vamos para cima. Um abraço.